Se eu tivesse R$ 1 para todas as vezes que eu escuto a frase, mas o meu filho não é um robô, por que eu vou esperar esse tipo de coisa dele? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mariana Zanotto e há mais de 11 anos eu presto assessoria para gestantes e famílias com bebês e crianças de 0 a 3 anos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre essa frase que hoje em dia, não sei porquê, eu tenho escutado demais, gente. Essa frase, para mim, ela me dá uma sensação de que nós estamos nos tornando ainda mais aversos a ensinar as questões básicas para as crianças, como, por exemplo, uma boa alimentação, a amamentação, o sono infantil, porque, afinal, todos esses são processos que exigem muito esforço da nossa parte e são muito difíceis de ensinar. Então, eu acredito que pelo fato de que as crianças acabam, ou bebês também, acabam se rebelando ou se comportando de forma contrária, as pessoas têm a sensação de que quando a gente fala sobre esses assuntos, nós estamos impondo sobre a criança o que eles devem fazer. Porém, esses são processos que necessitam de um guia, eles necessitam de pessoas mais velhas que compreendem melhor o que é melhor para a criança nesse sentido alimentar, nesse sentido de sono, né? Para que eles possam conseguir desenvolver todas essas questões, né? Não são coisas que as crianças nascem sabendo, né? Optar pelo brócolis ao invés da coxinha, né? É um processo que precisa ser ensinado. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse mito. Primeira coisa que eu quero conversar sobre o fato de que por que você tem regras na tua casa, por que você tem horário para o teu filho dormir, por que vocês têm horário para a refeição da criança, isso não significa que você está se impondo sobre a personalidade e o desenvolvimento do indivíduo. Ao contrário, o que nós observamos é que quando a gente supre as necessidades básicas da criança, nós estamos eliminando mais momentos de angústia, mais momentos de ansiedade, mais momentos de frustração da criança, porque em muitos casos essas crianças são disciplinadas e até mesmo educadas, né, disciplinadas pelas razões erradas. Às vezes, uma criança que está se comportando mal, está quebrando tudo dentro da casa, ela vai apanhar, ela vai ser colocada de castigo, ela vai perder um brinquedo, não porque ela realmente é mal educada, não porque ela precisa disso, mas porque as suas necessidades básicas, como sono e alimentação, não foram supridas. Então aí você se pergunta, tá, tudo bem, eu não vou ter regras, eu não vou colocar o meu filho numa rotina, eu não vou fazer ele dormir num horário específico, mas eu vou disciplinar ele por uma coisa que eu deixei de fazer. Então, essas são questões que a gente precisa se perguntar de verdade. É fácil impor uma rotina? É fácil ensinar uma criança a comer bem? Não é, de forma nenhuma. Até o 2º ano de vida, em termos de sono, nós vamos observar padrões extremamente voláteis de sono. Então, o que isso significa? Significa que no 1º mês de vida, o sono vai ser extremamente bagunçado, né? O bebê acabou de nascer, eles estão aprendendo a amamentar, existe um processo todo de produção de leite, um processo de aprendizagem de pega e assim por diante. Ou seja, isso já vai comprometer o sono drasticamente, até mesmo porque o foco é a aprendizagem da alimentação, a aprendizagem da amamentação, correto? Depois, até o 3º mês de vida, vocês vão ter mais marcos do desenvolvimento, como, por exemplo, a criança vai aprender a enxergar mais longe. Isso também faz com que eles se tornem superestimulados com mais facilidade, ou seja, o sono também vai ser extremamente picado, né? E com cada uma das fases do desenvolvimento, seja caminhar, seja a introdução dos alimentos sólidos, o sono vai tomar um baque, né? O sono vai sofrer porque existem essas questões relacionadas ao desenvolvimento do cérebro, enfim, o crescimento, que vai fazer com que todos esses fatores afetem o sono noturno. No 1º ano de vida, a criança passa por 4 regressões de sono diferentes e ela necessita de 4 rotinas diferentes somente no 1º ano. Então, é natural que vai ser muito difícil. É natural que quando a gente acha que a gente está acertando, de repente a criança muda e a gente não sabe mais para onde ir, né? Por isso que, por exemplo, quando uma pessoa
me liga e diz assim: Mari, olha só, eu preciso ensinar o meu filho a dormir porque eu vou voltar a trabalhar, porque ele tá passando mal durante a noite, ele chora muito, ele tá tendo crises de comportamento. Não vai ser em uma sessão que a gente vai conseguir solucionar esses problemas, né? É um acompanhamento, né? Então existe um acompanhamento do sono. Da mesma forma que quando você vai numa nutricionista, leva a criança na nutricionista, a nutricionista ela vai te passar um processo de introdução de alimentos sólidos, vai ser um processo de treinamento de paladar, vai ser um processo para a criança desenvolver relacionamento com a alimentação, para que ela possa tomar decisões adequadas no futuro, né? Além disso, vamos falar sobre a gente, né? Quando a gente quer perder peso, por exemplo, né? Às vezes a gente tá super bem na dieta e tu tá conseguindo alcançar os teus objetivos, tá tudo lindo, maravilhoso, e aí rola um feriadão. E aí a gente pé na jaca total, certo? E aí a gente regride. Tava tudo indo lindo, maravilhoso, e a nossa dieta regrediu de repente. Aí quando a gente volta do feriado, a gente tem que correr atrás do prejuízo, correto? O sono da criança, o desenvolvimento dessas habilidades, dessas necessidades básicas da criança, elas são exatamente dessa mesma forma. Da mesma forma que eu observo um processo de perda de peso com um adulto, eu posso observar um processo de aprendizagem de sono da criança. Vão ter fases que eles vão se sair super bem, vão ter fases que vão ser mais difíceis, vão ter fases que eles vão chorar mais para dormir, vão ter fases que vai ser super fácil, vou colocar no berço e vou sair correndo. Então, assim, a gente precisa parar de achar que as coisas são fáceis e porque pais que decidem, né, que seja colocar algumas regras relacionadas ao sono, que seja seguir uma rotina, são pessoas que não estão observando as necessidades dos filhos. Porque a gente não tá 24 horas na casa dos outros para saber como a vida é, não é verdade? Talvez a gente veja a realidade por 5 minutos, 10 minutos, ou quando a gente se encontra no fim de semana, mas cada família sabe o que é importante para ela mesma. Então, esse tipo de julgamento de que pessoas que buscam ensinar para os filhos como suprir suas necessidades básicas, como sono, como alimentação, que eles tratam os filhos como robô, né, gente? É um pouquinho chato isso, né? Não tem por que falar esse tipo de coisa, sabe? Ao contrário, uma pessoa que escolhe ensinar para os filhos esses processos é uma pessoa que está tendo muito trabalho, está tendo que observar muito o filho e não está fazendo por eles. Sem dúvidas está fazendo pela criança. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seus comentários e até a próxima semana. Tchau!